Oi, turminha, tudo bom? Hoje a gente vai começar a nossa lição um pouquinho diferente. Eu queria começar relembrando as lições das 2 semanas passadas. Vocês lembram que a gente repetiu o versículo? Era um versículo lá do livro de João, no capítulo 14, versículo 6. Falava 3 coisas sobre Jesus. Que Jesus é o cá. Jesus é o cá. Jesus é o caminho. E aí a segunda coisa, Jesus é a verdade, isso aí. E a última coisa, vocês lembram o que era? O versículo falava, eu sou o caminho, a verdade e a... Tempo para pensar, vamos lá. E aí, já lembrou? Jesus é a vida. Então, o nosso versículo diz que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Muito legal, né? E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Sobre Jesus ser a nossa vida. Sobre ele guiar as nossas vidas. Sobre a gente ter que seguir os passos de Jesus. Você lembra? A gente falou que Jesus ele é o caminho. Que a gente segue ele, que a gente trilha o caminho que ele trilhou. A gente falou que Jesus é a verdade, que a gente pode confiar nele e que Jesus sempre nos diz a verdade, assim como a Bíblia, a palavra de Deus. E a última coisa é que Jesus é a vida. Vocês lembram da nossa lição de Páscoa? Quando a gente conversou sobre a Páscoa, a gente falou que Jesus ele tinha morrido e ressuscitado, vencendo a morte. Mas você sabe por que ele morreu e ressuscitou? Você sabe o que aconteceu lá no começo, lá quando o homem foi criado? Não sabe? Deus, ele criou lá no começo dos tempos, quando nada existia ainda. Ele criou a terra, criou as águas e os animais, e o céu e a luz, e o dia, a noite, o sol, as estrelas. Deus criou tudo. E ele criou também um homem e uma mulher. E ele colocou esses dois num lugar chamado Jardim do Éden. Era um lugar perfeito, onde eles tinham muita proximidade com Deus. Só que Deus falou para eles que eles não podiam desobedecer, que eles não podiam comer de uma árvore que tinha lá naquele jardim. Sabe o que os dois fizeram? Eles comeram da árvore, da fruta, né, que tinha na árvore. Pois é. E aí, quando isso aconteceu, eles desobedeceram a Deus. E aí eles foram separados de Deus. Eles foram tirados do Jardim do Éden e aí a gente começou a viver longe do nosso Pai que mora lá no céu. Vocês acreditam? Pois é. Mas aí, Deus, ele nos ama muito, 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 muito. E a gente falou lá na Páscoa que ele mandou Jesus para vir aqui na Terra. Porque quando a gente se separou de Deus, Deus fala lá na Bíblia que a gente ficou condenado à morte. Para que a gente não ia mais se aproximar de Deus. Era uma morte no sentido de que quando a gente partia, ou mesmo a gente vivendo aqui na Terra, a gente estaria afastado do nosso Deus. Porque a gente pecou, porque a gente desobedeceu e cometeu um erro. A gente fez algo que Deus pediu pra gente não fazer. E onde entra Jesus nessa história toda? Jesus, quando ele veio pra Terra, ele veio para morrer no nosso lugar. Para que ele pudesse levar nas costas dele, como se fosse uma carga, os nossos erros. Para que a gente pudesse ter o perdão do nosso Deus e que a gente pudesse ter uma relação com ele bem próxima, para ele morar no nosso coração, bem pertinho da gente. É por isso que Jesus fala que ele é a vida. Porque ele nos reconectou com Deus, o Pai, para sempre. E quando a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente consegue se aproximar do nosso Deus, a gente volta a se conectar com Ele, a gente pode conversar com Deus, a gente pode ouvir a voz dEle, sentir no nosso coração. Quando a gente segue os caminhos de Jesus, quando a gente segue os mandamentos de Jesus, a gente está cada vez mais perto do coração de Deus. O versículo, aquele lá, de João 14, 6, ele completo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai sem mim.
Pois é disso que eu tô falando. Que Jesus, ele nos leva a ficar de novo próximos do nosso Deus, do nosso Pai. Ele nos dá a vida. E mais do que essa vida aqui que a gente vive, que também é dada por Deus, a vida eterna, lá no céu, morando com Deus, com Jesus. Legal, né? Eu também acho. E a gente precisa sempre seguir os ensinamentos e os passos de Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é quem é o caminho, é ele quem a gente tem que seguir. Ele é a verdade, a gente pode confiar em Jesus. E ele é a vida, ele nos reaproximou do nosso Pai e é por ele que a gente vai morar lá no céu, depois que a gente partir aqui da terra. Legal, né? Eu também acho. É muito lindo o que Deus faz por nós. Ele nos ama muito. E é por isso que a gente precisa viver na nossa vida como Jesus nos ensinou. Jesus ensinou que a gente precisa amar as pessoas. Jesus ensinou que a gente tem que sempre falar a verdade. Jesus ensinou que a gente precisa ajudar o próximo. Jesus nos ensinou um monte de coisa muito, muito boa que está escrita lá na Bíblia, a palavra de Deus. E a gente precisa sempre, sempre seguir os passos do nosso mestre. Vamos orar? Então vamos lá. Vocês lembram o que é orar? Faz uns dias que eu não pergunto isso, né? Faz algumas aulas que a gente não fala sobre isso. Orar é falar com Deus. É quando a gente fecha os nossos olhos, concentra a nossa mente lá no nosso Pai e conversa com Ele. Bacana? Então tá bom. Então fecha os seus olhos e vamos repetir depois da Babi. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus para me dar a vida eterna. Obrigado, porque você é o caminho, a verdade e a vida. E porque você mora no meu coração. Abençoa a minha vida e a de toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Muito legal. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente sempre tem que seguir os passos de Jesus, o nosso mestre, que ele deixou escritos todos lá na Bíblia, a palavra de Deus. Combinado? Vocês entenderam direitinho, né? Então tá bom. Então vamos para nossas atividades? Vamos lá, que hoje a gente tem um jogo bem legal para jogar. Já volto. É hora da atividade! E aí, turminha? Voltei para nossa atividade. Lembra que a gente falou que a gente sempre tem que seguir o nosso mestre, que é Jesus? Então o jogo que a gente vai jogar hoje chama O Mestre Mandou. Legal? Então chama todo mundo aí na sua casa, que mora junto com você, para jogar. Funciona assim. Uma pessoa vai ser o mestre e as outras vão ter que fazer o que o mestre mandou. Mas não é tão simples assim. A gente só pode fazer o que o mestre mandou. Então, quando eu for falar, vamos fazer assim. Vamos jogar uma rodada, eu e vocês, para vocês entenderem. Vamos lá? Se eu falo, o mestre mandou bater palmas. E aí vocês vão bater palma. Legal. Mas e se eu falar, todo mundo agachado? Eu não falei que o mestre mandou, falei? Pois é, a gente só pode obedecer quando vem o mestre mandou e aí depois a ordem. Vamos jogar uma rodada? Depois vocês escolhem entre vocês alguém pra ser o mestre. Ó, já põe alguém aí pra filmar, que eu quero ver lá no Instagram da turminha da casa vocês jogando. Vamos lá? Então valendo. Tá todo mundo pronto? O mestre mandou pular num pé só. O mestre mandou fechar os olhos. Agora tira a mão do olho. Ih, você tirou a mão do olho? Eu não falei, o mestre mandou, hein? Vamos mais uma? O mestre mandou todo mundo agachar. O mestre mandou todo mundo ficar de pé. Agora dá um grito. Ih, eu não falei que o mestre mandou dar um grito. Você gritou? Legal, né?
Então agora você chama todo mundo aí da sua casa para jogar junto com você. Escolhe alguém para ser o mestre e não esquece, só pode obedecer quando tiver a frase "o mestre mandou", tá bom? Até semana que vem, turminha! Tchau, tchau! Vamos cantar! A vida é mais do que um presente que Deus dá. Ele é a própria vida, é mais que o ar que todo mundo aqui respira sem saber que Jesus é a razão de se viver. O bom da vida é conhecer a vida e jamais se esquecer que Jesus é a razão de se viver. O bom da vida é se entregar a Ele, se deixar encher. Jesus é o nosso viver. A vida é mais do que um presente que Deus dá. Ele é a própria vida, é mais que o ar que todo mundo aqui respira sem saber que Jesus é a razão de se viver. O bom da vida é conhecer a vida e jamais se esquecer que Jesus é a razão de se viver. O bom da vida é se entregar a Ele, se deixar encher. Jesus é o nosso viver. Jesus é o nosso viver. Jesus é o nosso viver. Na descrição desse vídeo você encontra o link para o download das atividades da semana. Ou você pode entrar no nosso site, acasadarrocha.com.br, e é só imprimir e se divertir. Até mais, turminha!